Será que o Enzo Fernandes vai ser o novo jogador do Real Madrid? O volante de 25 anos está sendo especulado no time da Espanha. E o próprio argentino teve uma fala sobre esse assunto que bombou nas redes sociais. Mas você já sabe o que ele disse? Bom, já fica comigo do começo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o Enzo Fernandes no Real Madrid. Já começando, temos que falar da qualidade do atleta. O volante tem uma técnica, uma habilidade incrível, chamou muita atenção no Benfica, disputou a Copa do Mundo com a seleção da Argentina em 2022, onde ele foi campeão. Naquele jogo emblemático contra a Arábia Saudita, na estreia da Copa, ele não foi titular juntamente com Julián Álvares, mas aí após a derrota, o Scaloni mudou o time inteiro e a entrada desses dois jogadores mudaram a seleção. E com certeza essa decisão foi um fator primordial para a Argentina ter sido campeã do mundo. Então um jogador que tem histórico de Copa do Mundo, de ser campeão e que hoje joga no Chelsea e joga muito bem, com certeza estaria entre os alvos do Real Madrid para a próxima janela de transferências. Ainda mais porque o Enzo tem uma característica que o Florentino Pérez quer muito que o Real Madrid tenha, que é um estilo parecido com o que o Toni Kroos trazia para o clube, que é parar a bola, acalmar o jogo, olhar para frente, olhar os jogadores disponíveis, aquele cara que não vai ter tanta velocidade, mas que vai mais pensar o jogo do que correr. O Toni Kroos tinha muito isso naquele Real Madrid que foi campeão vários anos, 3 vezes seguidos campeões da Champions, e com certeza isso passa muito pelo Toni Kroos. E desde a saída do alemão, o Real Madrid não conseguiu uma reposição para ele. Por mais que tenha Jude Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Valverde e Arda Güler, nenhum desses tem características parecidas com o que o Kroos trazia. E por isso o time espanhol monitora o Enzo Fernandes há algum tempo. E recentemente essas negociações afloraram. Notícias dizendo que o Enzo, juntamente com o Real Madrid, poderiam se juntar já na próxima janela de transferências, e isso pegou muito mal pelo lado da torcida do Chelsea e da diretoria, ainda mais porque o próprio jogador deu uma declaração muito polêmica. Ao ser perguntado se ele gostaria de morar na Espanha, de morar em Madrid, ele disse que sim, que a cidade parecia muito com Buenos Aires, onde ele sempre gostou de morar, e que a Espanha, especificamente Madrid, é muito parecido com o que ele gostaria de morar. E essa notícia não pegou bem, porque o Enzo Fernandes é um capitão do time, é um dos caras principais desse elenco, é um líder dentro e fora de campo, juntamente com o Reece James, e dar uma declaração dessa, vestindo ainda as cores do clube, pega muito mal. Mas trabalhando com a informação de que essa negociação pode realmente acontecer, será que seria uma boa pro Enzo sair do Chelsea e ir pro Real Madrid? Porque hoje ele é um dos principais jogadores, ele é um destaque do time. E ir pro Real ele seria apenas mais um jogador na engrenagem, porque o clube tem vários jogadores de extrema qualidade, jogadores que são os principais, né? Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, o próprio Jude Bellingham, que é o meio-campista, e se o Enzo chega como esse meio-campista titular, ele não seria nem o principal meio-campista do time. Então essa escolha, claro, que se o Real Madrid liga e te chama, e te faz um convite, te faz uma proposta de vir jogar, você tem que aceitar. O próprio Pep Guardiola disse isso quando foi perguntado sobre uma possível transferência do Rodri, saindo do City e indo para o Real. Ele disse que se um jogador espanhol recebe uma notícia de que o Real Madrid está ligando para ele, querendo que ele vá para o clube, ele tem que aceitar. E no caso do Enzo, ele não é espanhol, mas sendo um jogador de futebol, claramente isso pesa, uma proposta do Real Madrid. E a minha opinião é que seria uma excelente contratação. E eu também daria esse passo, pensando com a cabeça do Enzo Fernandes, né, de sair do Chelsea e ir para a Espanha. Porque, cara, no Real Madrid você vai ter muito mais exposição, você vai crescer como um outro patamar de jogador. Porque, claro, no Chelsea você já tem um grande nome, juntamente com o Caicedo vocês são um dos melhores volantes do mundo, mas no Real Madrid você teria muito mais impacto, você é mais estrelado jogando no clube. Então eu sim iria pro Real Madrid, sairia do Chelsea, faria esse passo, esse seria o meu destino. Eu iria sim para o maior time do mundo, o time que mais venceu Liga dos Campeões, que sempre está disputando pelo título. Cara, o Chelsea acabou de perder pro PSG na Liga dos Campeões, tomando uma goleada, nem conseguiu competir. E no Real Madrid ele com certeza vai conseguir. E se eu fosse o Real Madrid eu estaria louco atrás do Enzo, porque, cara, é um jogador diferente, é um cara com característica que o próprio clube não tem no seu elenco, né? De meio-campistas
como eu disse, com características parecidas com o que o Toni Kroos trazia para o clube, e ele pode oferecer muito isso para a equipe. Então, eu contrataria o Enzo Fernandes sim, faria esse movimento, mas qual é a sua opinião sobre o assunto? O Enzo Fernandes deveria sair do Chelsea para ir para o Real Madrid? O Real Madrid deveria ir mesmo contratar o Enzo Fernandes lá no Chelsea, pagar uma bala por ele, sendo que já tem vários outros jogadores nesse setor de meio campo na equipe? Comente aqui nos comentários, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva-se no canal, ativa o sino para receber notificações de quando vídeos saírem aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, galera!